E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Hércules e hoje eu vim trazer 5 dicas para fazer uma história em quadrinhos. Eu vou fazer uma série depois detalhando cada passo, mas agora eu vim trazer um resumo para vocês com 5 dicas de como produzir sua história em quadrinhos. 1. A ideia. Primeiramente, é claro, você vai ter que ter uma ideia, um tema para sua história em quadrinhos. Pode ser qualquer coisa. Medieval, ninja, ficção científica, aventura, terror. Primeiramente você vai escolher esse estilo, a ideia, o tema, o que que você quer contar, sobre o que que você quer escrever, sobre que história, que tipo de história você quer contar. Então, esse vai ser o momento de você decidir sobre o que você quer. Logo depois você vai pesquisar o que existe sobre o tema que você escolheu. Por exemplo, você vai fazer uma história sobre ninjas. Você vai pesquisar o que foi feito sobre ninjas até agora, HQs, vai assistir filmes, vai ler livros se possível, vai pesquisar sobre a vida dos ninjas, como que surgiu essa questão de ninja, e vai saber tudo para você não cair no clichê ou copiar uma obra já existente sem saber. Segundo passo, os personagens. Agora que você vai pensar no seu personagem, o que que você quer que o seu personagem faça numa história de ninjas? Como ele vai ser? Ele vai ser um cara nervoso? Ele vai ser um cara pleno? Ele vai ser um cara muito habilidoso? Ou ele vai ficar habilidoso durante a história? Ele é um cara bravo? Irritado? Ele é um cara engraçado? É agora que você vai decidir seus personagens. O personagem principal, o staff, né, do personagem principal, que são os seus amigos, assim como o Goku tem a Bulma, o Long, o Kuririn. Você também tem que fazer um, uma equipe, né, de amigos, digamos assim, para o seu personagem principal. E terceiro passo, o roteiro. Depois que você decidiu os personagens da história, decidiu o tema que você vai querer, você vai partir para o roteiro. Você vai escrever. Lembrando que o roteiro tem que ter início, meio e fim. E essa é uma dica muito importante, pessoal. Faça uma história única, faça one shot, uma história com início, meio e fim, porque as pessoas elas se sentem mais à vontade em ler uma história que é fechada, que não vai ter continuação depois, que a pessoa não vai precisar ficar acompanhando direto assim. Elas preferem ler uma história fechada. Não que você não possa fazer uma história, mas se for fazer, faça uma minissérie curta. Sei lá, 3 edições. Uma minissérie em 3 edições ou 2 edições para contar a história. No máximo, não estenda demais a sua história, porque você mesmo pode desistir depois de fazer ela. Sei lá, as ideias acabam, você teve muitas ideias no começo e depois foi perdendo o ânimo de continuar a história. 4. O storyboard. O storyboard é a parte onde você vai definir as cenas da sua HQ. Depois que você montou um roteiro detalhado, definiu seus personagens, você vai fazer o roteiro. Ou você vai fazer storyboard. O storyboard, você vai montar suas páginas simplesmente. Lembrando das regras de quadrinização, que eu provavelmente farei um vídeo também sobre isso. Da quadrinização das páginas, das cenas que você quer mostrar, o tipo de ângulo. Aí você vai montar e aí você vai definir também quantas páginas a sua HQ vai ter, se vai ser uma minissérie, se não vai ser. Mesmo se você for dividir ela, você pode fazer todas as páginas no storyboard já, com todas. Depois você pode definir quantas páginas você vai usar na primeira edição, quantas páginas você vai usar na segunda. Mas esse é o momento de você experimentar cenas, colocar cenas, você pode retirar cenas, porque você vai usar um desenho simples e vai ser só ali o esboço da história mesmo, bem simplificado, só para definir cenas e algumas falas até, e definir a quantidade de páginas que a sua história vai ter. 5. O desenho. Depois que você fez todos os passos anteriores, você vai começar a desenhar de fato.
fazer o desenho na folha, né, branca, A4 ou A3, não sei qual que é a preferência de vocês, né? É sempre bom fazer uma folha maior, tipo A4 para diminuir depois ou A3 para diminuir depois, porque fica muito mais fácil de desenhar, você pode colocar muito mais detalhes no seu desenho. E aí você vai fazer o seu desenho e a arte final. E colocar os balões, as letras no digital ou à mão mesmo. E pronto. Esses são os 5 passos para você terminar a sua HQ. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais e comente. Estamos quase chegando aos 100 inscritos. Agradeço a todos que me apoiaram até aqui. Valeu!